Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar o tema orçamento e projeção de demonstrações contábeis. Na verdade é um vídeo mais introdutório, né? Não há pretensão de esgotar o tema, e o tema orçamento é um tema bastante complexo. Também você pode ler mais detalhes sobre esse capítulo, sobre esse tema, aliás, no capítulo 12 do livro Contabilidade Gerencial, Ferramentas para a Melhoria de Desempenho Empresarial, também disponível para o serviço chamado Minha Biblioteca. Então pode ser que a sua escola tenha assinado esse serviço. Bom, então nesse slide aqui eu mostro um pouco o processo de gestão, tentando entender como que o orçamento se origina, né? Então existe lá uma fase chamada planejamento estratégico, em que geralmente você gera lá as prioridades estratégicas ou objetivos estratégicos, que cada empresa chama do nome que achar mais coerente, né? E isso aqui é feito geralmente por aquele modelo de análise SWOT, né? É feito geralmente pela diretoria. Bom, a fase seguinte é o que o pessoal chama na literatura de pré-planejamento, que é uma simulação dos principais objetivos. Ou seja, você faz grandes contas para ver se aquelas estratégias, aquelas prioridades estratégicas fazem sentido, né? Se elas são coerentes. Portanto, você tem aqui uma validação do processo das prioridades estratégicas. Continuando, num detalhe, aí a empresa já começa a fazer então o planejamento operacional, né, envolvendo todas as áreas, e daí que sai então o orçamento no nível detalhado, né, coerentemente aqui com o pré-planejamento. E aí então existe aquelas negociações de metas, né? Aí o orçamento é base para avaliação de desempenho. Então aqui você projeta vendas, compras, produção, estrutura de pessoas, contratação, né, investimentos, política de dividendos, política de financiamento, tudo sai desse processo de planejamento operacional, cujo espelho é o orçamento. Então aqui você já tem o orçamento. Bom, as coisas vão ocorrendo, né? Então aí a próxima fase é a execução, e aí então os gestores tomam decisões. Então isso aqui é um processo mais rotineiro. E nesse processo rotineiro, geralmente eles usam controles de custos, controles de procedimentos, né, mensuração, ferramentas, né, como IBC, como análise de produtividade de produtos, como resultados por segmentos. E passa um tempo, né, há um processo então de controle, que é um vídeo que nós vamos trabalhar, que é a análise de variações orçamentárias. Então, isso aqui geralmente compara-se com o ano passado, compara-se com o orçado, compara-se com o corrente, né? E também compara-se com o forecast, que seria meio que o previsto. As ferramentas aqui, então, são a tal da Bridge Analysis, que a gente vai ver no capítulo de variações orçamentárias, análise de margens, tentar entender por que o orçamento eventualmente não foi atingido ou eventualmente foi superado. E daí, então, gera um processo que na literatura a gente chama de uso diagnóstico, né? Que é a comparação do orçado contra o realizado. Então o gestor geralmente trabalha por exceção, ele compara somente aquilo que não atingiu, é que ele corre atrás, né, para tentar identificar as causas das variações. Nesse momento é importante que as pessoas que trabalham na controladoria de fato sejam business partner, sejam parceiros dos gestores e ajudem o gestor a entender, né, e ajudem a validar o plano de ação, né, corretivo. E também existe lá uma literatura que chama uso interativo, que é focado mais nas incertezas estratégicas. Bom, daqui então gera um plano de ação, é um processo corretivo. Bom, então o orçamento ele é importante nas empresas, basicamente porque ele tem uma questão de validação do planejamento operacional, né, o espelho monetário, serve como uma avaliação de desempenho, ajuda a ter um espaço organizacional em que as metas são comunicadas, né, é um espaço organizacional no sentido de coordenar esforços e facilita e influencia as decisões dos gestores. Então, à medida que você tem um orçamento, você tem um guia
do que você vai fazer no próximo período, né, nos próximos períodos. E isso então, e como você é avaliado por esse desempenho, né, quer dizer, cumprir o orçamento é considerado um bom desempenho, isso então cria lá um mecanismo de todo mundo correndo atrás das metas, correndo atrás dos orçamentos. Geralmente as empresas então fazem essa ideia de analisar o orçamento versus o realizado, né? Mas também pode olhar o realizado contra o real do ano passado e, em um segundo momento, né, olhar contra o concorrente. Então essas são as ênfases que a gente chama. As ênfases no passado, quando você compara com o ano passado, a ênfase no planejamento e a ênfase no competidor, principalmente quando existem muitas incertezas, né, afetando o resultado e principalmente causas exógenas, causas externas afetando o resultado. Bom, aí aqui geralmente o pessoal também faz variação em valor e variação em porcentagem para ver o desvio em relação ao orçamento. Existe também um momento durante o período em que a empresa faz um processo chamado forecast. Então ela já tem alguma coisa realizada no meio do período e faz o orçamento para o restante, período restante. Então, com base nisso é que ele compara contra o realizado, né? Quer dizer, o forecast ajuda a entender então vis-a-vis ao orçamento, ou seja, ele revisa o orçamento. Essa é a ideia do forecast, ou seja, é o resultado mais provável, considerando que já tem alguns períodos que já foram realizados, sei lá, 3 meses ou 4 meses, e aí teria de 4 meses mais 8 meses orçado. Sendo que isso aqui também às vezes é revisado, né? Para você ter um forecast mais provável mesmo. Bom, então algumas perguntas são interessantes aí no processo orçamentário. Quem participa do processo orçamentário? Qual é o período, qual é o horizonte de tempo? 1 ano, 2 anos? Geralmente é 1 ano, né? Quando revisa, geralmente revisa trimestralmente, revisa bimestralmente. É top-down ou é bottom-up, quer dizer, é imposto ou a meta é construída, né? E o processo de análise de variações e a explicação de variações, quer dizer, variações de quantos por cento são explicadas, qual é o processo então de avaliação de desempenho, considerando uma rigidez, né, ou eventualmente uma flexibilidade, ou existiria então também um processo de revisão das metas. E a remuneração atrelada ao desempenho orçamentário também contribui para que o orçamento seja mais execuível, né? Executável no sentido de todo mundo correr atrás do orçamento. Mas existem algumas críticas ao processo orçamentário. Por exemplo, aquela ideia de reservas. Então, você orça um pouco, você vai gastar um pouco mais, né? E no fim você gasta menos, né, do que você orçou, mas talvez mais do que você deveria. Então, portanto, esse processo de criar reservas, né, favorece então um comportamento que na literatura a gente chama de disfuncional. Não é bom para a empresa, mas é bom para o gestor. Isso então gera um comportamento também de miopia de curto prazo, né? Quer dizer, você só enxerga o próximo período e não enxerga um pouco mais para frente, portanto você pode criar um comportamento aí que eles chamam de short-termismo, né? A doença do curto prazo. E as metas fixas também não são compatíveis com esse ambiente de alta volatilidade, alta incerteza. Isso também pode provocar uma certa inércia, né? Quer dizer, as pessoas às vezes não atingem o orçamento e fica por isso mesmo, né? Já que eu não consegui atingir, então eu não vou mais fazer nada, né? Tá, a meta está muito inatingível e, portanto, pode gerar uma inércia organizacional. Então, uma solução aí que está presente agora na literatura, né, e na vida corporativa é o Beyond Budget, que é um movimento que prega o fim das metas fixas e estimula o indicador com base em desempenho de concorrente ou um rolling forecast, quer dizer, um orçamento que não se prende ao ano civil, né, mas principalmente caracterizado por envolvimento dos gestores na alocação de recursos e no processo de revisão de metas. Então, isso contribui para que os controles sejam mais dinâmicos, né? À medida que você não tem
um orçamento fixo, né, para comparar com o que você está atingindo. Nesse slide aqui eu tento mostrar assim a questão da sequência de planejamento, né, geralmente prioridades estratégicas, né, se pode ser crescimento, eficiência, alavancagem, investimento, né, e outras questões, tipo reputação, né. Planejamento de vendas, gera um planejamento de vendas, que é volume de vendas, mix, preço, né. Com base numa política de estocagem, você consegue definir o quanto você vai produzir. Com base numa política de estoque de matéria-prima, você define o seu planejamento de compras, né, e por conseguinte o planejamento de estrutura, pessoas, né, despesa, etc. Isso tudo então impacta DRE, balanço e fluxo de caixa, né? Aqui mais uma sequência. E então aqui, na verdade, assim, nesse slide a gente tenta mostrar aqui as iniciativas que os gestores tomam, né, operacionais, como melhoria de processo, melhoria de produto, né, elas impactam o DRE, né, carga tributária, etc. Os prazos, que é a gestão de ciclo, impactam o balanço e impactam o fluxo de caixa. E as decisões de investimento e financiamento também impactam balanço e fluxo de caixa. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre esse tema orçamento e projeção de demonstrações contábeis. Existem aí sistemas que fazem esse processo de planejamento, né? Mas caso você não tenha esse sistema, use a boa e velha planilha, né, Excel, né, que ajuda a resolver. A questão importante é que tenha uma participação das pessoas. Obrigado, até uma próxima.